Muito obrigada. Começo por agradecer o amável convite para estar hoje aqui presente. É um gosto estar aqui. Agradeço ao engenheiro Jorge Moreira da Silva este convite e cumprimento toda a audiência e os oradores também na sua pessoa. Começava por também agradecer a apresentação do professor António Grilo e felicitar a PCS por ter justamente produzido, com o seu apoio da equipa, um documento da excelência. Eu, como é sabido, como foi aqui referido, numa vida longínqua, eu tive formação científica e, de facto, queria dar uma breve nota. Este documento é ideal. É um documento com substância, com conteúdo, focado, excelente estrutura, intuitivo, extremamente agradável de ler e, portanto, tem ali um compromisso fantástico entre um caráter de substância e prático ao mesmo tempo. Gostei imenso de ouvir. Identifico muito com os desafios que foram aqui referidos. Eu estruturava uma brevíssima intervenção em duas partes. Na primeira parte, digamos assim, de cariz um pouco mais de background tecnológico e finalizando com um pouco de economia política e de filosofia, vocês vão ver que isto, enfim, não é nada complicado, mas no fundo também dar o meu entendimento sobre este enquadramento e a segunda parte sobre o que eu iria fazer era justamente pegar nas três recomendações que o estudo faz e relacioná-las também com as políticas públicas que eu acredito serem necessárias, muitas das quais estão já em curso ou vão estar em curso e também queria vos dar nota sobre essa matéria. Nós vivemos, de facto, numa era exponencial em que tecnologias, enfim, que já foram aqui referidas e que são referidas no estudo, como Internet of Things, inteligência artificial, genómica, blockchain, enfim, e tantas outras, de facto, estão a impactar na nossa economia, na nossa sociedade, estão a causar disrupção e o tal processo schumpeteriano de destruição criadora que foi aqui referido. Isto causa, de facto, impactos múltiplos, desde logo novas tipologias de trabalho, novas relações de trabalho, novos mecanismos de interface e, enfim, novas formas de interagir em sociedade. Mas quando falamos de novas tecnologias, e aqui sim são algumas que são mesmo muito recentes, estamos a falar do lado da oferta. E eu acredito que não podemos deixar agora também de referir a importância do lado da procura. Nós, hoje em dia, temos uma nova figura de consumidor. Nós temos um novo consumidor cada vez mais exigente, um consumidor que não é um receptáculo passivo das dinâmicas da oferta, é um co-criador, é um coprodutor, quer ter intervenção, tem de facto privilegia a componente experiencial e isso lança também novos desafios à oferta. Portanto, estamos aqui num loop de interação muito interessante. Portanto, gera novos desafios à tecnologia, por exemplo, o consumidor quer personalização, mas de facto também as empresas para serem viáveis precisam de estarem focadas na eficiência e, portanto, isto gera também novos desafios, chegando ao tema da customização massificada. Ora, a customização massificada não é possível com o feedback da senhora que está fisicamente na loja ou do senhor que está a atender os clientes. É possível graças à tecnologia, é possível graças ao Big Data Analytics, à capacidade de computação, é possível graças a estas possibilidades que geram oportunidades, por exemplo, de pricing dinâmico, isto gera impactos a todos os níveis da cadeia logística, a necessidade de impressão mais perto do cliente, por exemplo, vejam-se as Speed Factories das Adidas, só para citar um exemplo. E, portanto, as implicações são múltiplas. Também do ponto de vista social e de interação das pessoas, há aqui um conceito de comunidades globais que é preciso entender. Portanto, o tema não é só tecnológico, é um tema também muito social e humano. Por outro lado, vivemos numa era da ubiquidade que está relacionado com o que eu acabava de dizer, do everything as a service, das redes, como foi aqui muito bem referido, da convergência tecnológica, da fertilização cruzada de diferentes domínios, da inovação holística, também para falar nesse grande teórico da inovação, Schumpeter, já em 1934, chamava a atenção para o facto da inovação não ser só tecnológico, facto que foi retomado nos anos 90 com a OCDE, com o Manual de Oslo. E, portanto, temos que conceber a inovação justamente desta forma holística e aberta. No fundo, hoje em dia estamos numa era em que a soberania está nos dados e na capacidade de adaptação a esta nova realidade. Eu encaro esta nova realidade de forma muito positiva. Aliás, tem que ser, não temos outra hipótese. Para agarrar as oportunidades temos mesmo que ter uma visão positiva e perceber que, de facto, isto será o que nós quisermos que seja, o que conseguirmos que seja em termos da nossa capacidade de adaptação às novas realidades e de aproveitamento das oportunidades, enfim, que o novo contexto conleva.
E como eu dizia, esta nova realidade cria desafios, mas acredito que cria também importantíssimas oportunidades. O professor António Grilo referiu e bem, enfim, um conjunto de relatórios nem sempre bem fundamentados, com visões catastrofistas e de grande destruição. Enfim, nós temos que ler tudo com muita atenção e perceber que, de facto, há desafios e que há transformações. Temos é que tentar ver de que forma é que nos podemos adaptar a essas transformações. Há um desafio central, que é o desafio da adaptação através da formação, o desafio do reskilling, do upskilling, enfim, isto é desde o chão da fábrica até aos produtores de serviços, até aos CEO. E como, saltando um pouco, ainda não vou desenvolver essa parte, daqui só a 2 ou 3 minutos, mas saltando um pouco para as políticas públicas, eu diria que o tema da formação e do fomento da inovação são o alfa e o ômega das políticas públicas. As formas de lá chegar é que são diferentes e multidimensionais. Também o tema que foi muito bem referido no relatório da fluência tecnológica. É absolutamente fundamental transversalizar a fluência tecnológica a todos os níveis, todas as faixas etárias, todas as áreas de trabalho. Também um tema hoje em dia muito importante, da criticidade dos protocolos de risco, de segurança, de termos um sistema com os chamados checks and balances, e aí a importância crítica, por exemplo, da cibersegurança, que é uma área em que eu acho que Portugal já tem dado e pode dar ainda mais cartas. Por exemplo, estava a ler outro dia sobre a encriptação e as crescentes dificuldades hoje em dia de conseguirmos segurar a nossa privacidade num mundo tão aberto. Hoje em dia já há técnicas quânticas, como, enfim, outras pessoas aqui melhor saberão, encriptação quântica, e de facto é fascinante. Há 3 dias saiu um relatório do World Economic Forum, o Global Risk Report 2018. Esse relatório identificava como o grande risco tecnológico do futuro o tema justamente dos ciberataques. Outro dia, em conversa com a CEO de uma importante empresa tecnológica aqui em Portugal, mas que é uma empresa global, ela dizia-me que todos os dias conseguem contrariar milhares de ciberataques. Isto apenas uma empresa. Isto é uma área em que, de facto, não só pela via da tecnologia, mas também pela via empresarial, na cibersegurança, é uma área em que a Secretaria de Estado da Indústria está particularmente atenta e estamos a trabalhar nesse sentido com, enfim, um conjunto de atores especializados no sentido também da atração de investimento, de compra de empresas, de fomento das relações universidade-indústria. Várias destas questões, e aí é que é importante perceber, estão muito para além só da tecnologia. A tecnologia é muito importante, mas transcendem largamente a tecnologia. E não só entram os tais fatores sociais e humanos, mas também entra um conjunto de temas de economia política. Nós, por exemplo, quando temos um conjunto de situações com plataformas globais, enfim, de grande dimensão, plataformas globais massivas, já entramos muitas vezes em situações, como algumas que são conhecidas, em que a soberania corporativa, por vezes, choca com a soberania dos Estados. E temos tido vários casos a nível internacional e mesmo no nível também europeu nesta temática. Também o próprio conceito de sustentabilidade, no seu triple bottom line, no seu tripé, sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Isto são temas que este rico programa que têm hoje debate amplamente. E também um conjunto de temas associados a valores centrais da civilização humana. Temas como a ética, temas como a justiça, enfim, temas como a confiança, que são hoje em dia fundamentais e são também drivers do mercado, da escolha dos consumidores, das decisões de investimento e, no fundo, são temas que temos que estar muito cientes deles e são temas que impactarão muito na forma como gerimos todo este processo. Finalizando esta primeira parte, que eu, enfim, me estou a debruçar sobre este enquadramento, eu finalizaria com a necessidade de voltarmos a alguns grandes pensadores. Enfim, de forma muito sintética, por exemplo, a Marx, porque temos que ter um novo consenso ou debate, não é? Não estou a entender isto de forma estática. Entre trabalhadores, empregadores, entre um conjunto de stakeholders e, portanto, isto não quer dizer que tenhamos ideias num sentido ou noutro, mas claramente há aqui um novo contrato social que está diretamente implicado por todas estas transformações. Portanto, Marx, enquanto pensador, não na visão dos seus intérpretes, que são coisas diferentes. Hayek, desde logo a importância da liberdade do mercado como o mais eficaz mecanismo de descoberta,
de informação e de transmissão dessa informação, e eu aqui fazia um parênteses para falar das grandes oportunidades que tecnologias como a blockchain possibilitam. Blockchain, que no fundo é a economia da confiança. Muitas vezes as pessoas veem isto de forma, a meu ver, que não é mais adequada. Pensam em blockchain como falando de criptomoedas. Claro que é o endosqueleto que está por trás, mas está por trás de tantas coisas. Numa startup portuguesa, por exemplo, a BitClick está por trás do rastreio do pescado. Outro dia estava numa empresa da aeronáutica a ver aqueles papelinhos todos que intervêm nos cortes de carbono para cada peça. De facto, eu disse, caramba, temos que urgentemente pôr aqui tecnologia blockchain. Tecnologias que estamos já, hoje em dia, agora que havemos de lançar no Governo e na Administração Pública. Isto para dizer que estamos a falar também de temas de escrutínio coletivo, de transparência, de prestação de contas, que são muito importantes. Mas, no fundo, também de liberdade, mas de termos uma liberdade com transparência e com interação e confiança. Aristóteles, porque num mundo cada vez mais rico, porque quer queiramos, quer não, e nós podemos andar aí a criticar e até, enfim, várias questões, mas o que é facto é que hoje em dia temos um mundo mais próspero e um mundo em que uma maior parte da população ascendeu a níveis de rendimento superiores aos que existiam no passado. Isso é inquestionável, podemos depois debater a distribuição, etc., mas de facto vivemos num mundo mais rico do que nunca. Volta um conceito aristotélico de uma palavra grega que era eudaimonia. O que é que isto significa? Significa o florescimento humano. Nós, quando tratamos, por exemplo, de perceber o que é que hoje em dia a nova geração, os millennials, pretende. Hoje em dia discutimos com os investidores, por exemplo, que recrutam em grande escala os millennials, as tais grandes empresas tecnológicas, etc. E já têm um conceito, já querem outras coisas. Já não é só o salário, já pensam nesse tal florescimento humano que falava Aristóteles. E, por fim, Siddhartha Gautama, famoso o Buda, maior importância da contemplação e do mindfulness numa economia de dopamina e de grande estamina é que é necessário alguma equanimidade nestes tempos voláteis e de turbulência. Temos que enfrentar a realidade. Estes tempos são de grande disrupção, são temas, às vezes há mais evolução que revolução do que se diz, mas o que é facto é que são tempos turbulentos. Mas eu acho, e aqui os engenheiros e físicos, porque eu enfim, sou apenas amadora, eu sou economista, mas, digamos assim, sou apaixonada por esses temas e, de facto, a turbulência pode atuar na geração de energia e é a turbulência também que às vezes nos dá energias para darmos um salto qualitativo e adaptarmos a esta nova realidade. E posto isto, o que é que retiramos daqui? Deste contexto, o que é que retiramos dos ensinamentos que este interessantíssimo relatório nos proporciona, e eu começaria e integraria e acabaria por relacionar sistematicamente com as três grandes propostas em termos de políticas públicas que o relatório produz, relacionando com alguns temas em que estamos presentemente a trabalhar. A primeira recomendação era um pacto educativo para as competências tecnológicas e para a digitalização. Não poderia estar mais de acordo. De facto, como eu dizia há pouco, este tema é o alfa e o ômega do futuro do nosso país. Somos inquestionavelmente um país que, do ponto de vista da formação média da sua população, não compara muito favoravelmente, se olharmos para os indicadores objetivos, não compara favoravelmente a nível internacional. No entanto, enfim, há muito que podemos fazer, além da elevação do nível médio de competências. Temos, de facto, que ter aqui um foco nas competências que são precisas na indústria do futuro, na economia e na sociedade do futuro. E aqui estamos atentos às iniciativas de formação a vários níveis, enfim, desde chão de fábrica até ao CEO. Foi agora lançado um programa, o Encode 2030, que tem uma preocupação explícita nas competências digitais, mas não podemos pensar que só precisamos de programadores. Isso é, de facto, muito importante. Aliás, o Encode 2030 vai muito para além disso, eu não vou estar aqui a detalhar, certamente já ouviram falar, mas também, e agora falando, enfim, nas minhas responsabilidades ao nível da indústria, muita necessidade de formação profissional aplicada, e aqui temos o nosso programa de Indústria 4.0, em que um eixo central é, de facto, a formação para a indústria, que não só tem que ver com as funções mais especializadas, com
com os engenheiros, mas também com os operários especializados, com os técnicos e com os próprios gestores. É um tema que não podemos esquecer. A segunda recomendação versa a rede rede de ecossistemas de inovação. É importante fomentar esta rede. Ora, também em termos de políticas públicas, temos uma grande aposta em termos... E aqui gostava de... Quando falávamos em ecossistemas, eu gostava de dizer o que é que entendo de forma extremamente simples por ecossistema. Muitas pessoas, enfim, lerão isto mais no ecossistema do ponto de vista ecossistema empreendedor, startups, também do ponto de vista estruturas de incubação, etc. Sem dúvida, importantes elementos do ecossistema. A forma como eu vejo o ecossistema é muito mais abrangente. Estão lá os grandes investidores internacionais, estão lá os grupos portugueses, estão lá as pequenas e médias empresas de todos os setores, incluindo... Faço aqui uma homenagem às nossas indústrias de base tradicional. Também fazem parte e relacionam-se todas, devem-se relacionar, aliás, aquele espírito de colaboração e de cooperação que enfatizava na apresentação. Portanto, aqui temos uma política muito clara de apoio ao empreendedorismo, enfim, materializada num conjunto vasto de medidas, na criação de uma rede nacional de incubadoras, mas também num conjunto de instrumentos, abrangendo todos os, digamos, todos os elos da cadeia de valor do empreendedorismo, desde o momento mais incipiente, vales, vouchers, etc., até digamos, etapas mais robustas. Lançámos o fundo 200M, estamos a trabalhar também em conceitos de fundos, promovendo cada vez mais o que eu acho que, além das startups, é muito importante. Scale-ups e o robustecimento do ecossistema. E aí o Carlos Oliveira certamente poderá aqui dar um grande contributo. Política de clusters, o programa Interface, os laboratórios colaborativos que juntam grandes e pequenas empresas, PMEs, startups, universidades, etc. Também o tema da política de clusters e das estratégias de eficiência coletiva que tem que ser relançada e é muito importante e estamos a trabalhar nisso. E há um aspecto em que eu acredito particularmente, a ligação das grandes e das pequenas empresas, dos corporates e das startups e também do nosso ecossistema de PMEs. 99% da nossa estrutura empresarial são pequenas e médias empresas e, portanto, nós gostamos muito das dinâmicas emergentes, mas também sabemos, de facto, qual é o tal endosqueleto da nossa economia. Tração de investimento, enfim, há tantos conceitos, eu agora queria concluir, mas estamos também muito focados no tema das Key Enabling Technologies, por exemplo. O Comissário Carlos Moedas tem referido muito este tema. Na nanotecnologia temos um excelente laboratório internacional em Braga. Tecnologias de produção, temos um Digital Innovation Hub reconhecido pela União Europeia. Temos, aliás, dois, mas temos o Produtec. Enfim, temos um conjunto de áreas absolutamente fascinantes em que podemos trabalhar. Biotecnologia industrial, temos um grande investimento agora da Emeris, com 100 doutorados. Temos o Biocant em Cantanhede, também que recebeu um investimento internacional. E poderíamos continuar e eu vou parar por aqui este ponto. Finalizando com o terceiro ponto, do papel das políticas e da regulação, no fundo, na potenciação de todas estas oportunidades. Aqui, de facto, e aqui não me resumi ao empreendedorismo e inovação, mas sem dúvida que são fundamentais, com a atração de investimento, projetos de investimento, tem acontecido muito. Enfim, temos grandes centros de design, por exemplo, da Vestas, Natixis, Banco de Investimento francês, 600 engenheiros, o Digital Hub da Mercedes, podemos continuar por aí fora, atração de startups, por exemplo, de cibersegurança, entre outras, mas também de grandes grupos internacionais. Temos aqui um conjunto de atividades, eu realçaria uma que eu acho muito interessante e visionária, que é a aposta nas zonas livres tecnológicas. É algo em que, sinceramente, acredito e queremos abalançar-nos muito a essa área. Portugal é um pequeno mercado, mas Portugal é uma testbed interessantíssima para novas tecnologias. Temos a dar cartas nos veículos autónomos, por exemplo, carro-drone, um projeto, por exemplo, liderado pelo CEIA, mobilidade horizontal e vertical, criar espaços, quer físicos, quer regulatórios de experimentação. Acredito que na saúde, com os ensaios clínicos, podemos criar uma zona livre tecnológica. Fintech, lançamos um grupo de trabalho de Fintech que vai ter agora a sua segunda reunião plenária. Pronto, eu terminaria justamente realçando muito, e enfatizando duas áreas aqui em que as políticas públicas, de facto, para nós podem trabalhar e que estamos a trabalhar justamente nessa questão da digitalização e da criação de massa crítica. Eu não vou aqui detalhar porque acho que já tomei demasiado tempo, mas a questão da indústria 4.0, temos dezenas de medidas no terreno, mas isto são parcerias público-privadas. Há medidas que são 100% públicas, outras que são 100% privadas e outras que são misto. E também
A inovação na tradição. Se eu pudesse escolher 2 motes que norteiam o meu trabalho no futuro próximo, um é a indústria do futuro, e isto vem com toda a explicação, ou, digamos, partilha de ideias que vem dos últimos minutos. Mas, portanto, indústria do futuro, apanha isto tudo, e inovação na tradição. Nós somos um país relativamente pequeno, mas extremamente rico e diversificado na sua base industrial. Algumas das nossas indústrias mais inovadoras são as ditas indústrias tradicionais, em que eu diria orgulhosas da sua tradição, que é o que devem estar. Hoje em dia, nós vemos o trabalho do Sentina na nanotecnologia aplicado aos têxteis técnicos. Vemos o caso que deu da TMG, um projeto agora, começa 100 milhões de euros para a Mercedes. Enfim, e podíamos estar aqui a citar muitos outros casos empresariais e de iniciativas. Por aí, calçado, metalomecânica, componentes de automóvel, etc. Portanto, estamos numa área de trabalho e num momento absolutamente fascinante. Assim saibamos nós surfar a onda, como o Sr. Professor disse.